cabe HC coletivo. Havia algum debate até o célebre HC coletivo, que envolvia gestantes e mães de crianças no campo do Supremo Tribunal Federal. Da decisão do ministro relator, o ministro Ricardo Lewandowski, eu extraí 6 fundamentos para o cabimento do HC coletivo, em que pese não haja previsão expressa na Constituição ou na legislação infraconstitucional, como, por exemplo, no CPP. Então, vamos lá, fundamentação caso o HC coletivo seja medida. Fundamento de número 1. Em sociedades cada vez mais complexas, com relações massificadas, a adoção de medidas coletivas é essencial para maior eficiência na defesa dos direitos, sobretudo a defesa de direitos de grupos vulnerabilizados. Segundo argumento, sobretudo quando a gente pensa num sistema de justiça e, mais especificamente, num poder judiciário absolutamente abarrotado com milhões de processos e um déficit gigantesco na promoção da duração razoável do processo. Então, a adoção de medidas coletivas promove maior eficiência num sistema de justiça já assoberbado e já moroso. Terceiro fundamento. Lá no começo da aula de habeas corpus, nós falamos da doutrina brasileira do habeas corpus. Quando o habeas corpus surge no Brasil, no final do século XIX, muito graças à teorização de Rui Barbosa, ele era utilizado para a defesa de diversos direitos fundamentais que não apenas a liberdade de locomoção. Adotava-se uma interpretação extensiva das suas hipóteses de cabimento. Então, a previsão de um HC coletivo, em que pese não haja previsão constitucional ou legal para tanto, é absolutamente compatível com a nossa tradição de uma doutrina brasileira do habeas corpus. Quarto argumento. Ora, o próprio CPP, no artigo 654, se eu não me engano, o parágrafo 2º, prevê a possibilidade da concessão da ordem de ofício. Ora, se um HC impetrado em favor de A autoriza a concessão da ordem de ofício a esse próprio A, ainda que por fundamento diverso, ou quinto fundamento, se o próprio CPP, artigo 580, autoriza a concessão da ordem por extensão para indivíduos que não eram beneficiários daquele HC em específico, ainda com mais razão, deve-se admitir o HC. Então, argumento quarto, a ordem pode ser concedida de ofício. Argumento quinto, a ordem pode ser estendida a indivíduos originalmente não pacientes daquele HC. Esses 2 argumentos, numa interpretação sistemática, autorizam o reconhecimento do HC coletivo. E, por fim, um 6º argumento. Ora, se o nosso ordenamento jurídico prevê um sem número de mecanismos e de ações coletivas para a defesa, inclusive de interesses meramente patrimoniais, cabe MS coletivo na defesa de interesses exclusivamente patrimoniais. Ainda com mais razão, deve-se reconhecer a adoção de mecanismos coletivos para a defesa de interesses existenciais e de direitos tão fundamentais como a própria liberdade de locomoção.